Sabe aquela hora em que a gente decide mudar um defeito profundo, promete que dessa vez vai ser diferente, e aí falha miseravelmente no calor do momento? Pois é uma luta universal. Todo mundo passa por isso. A gente tenta ser melhor, mas quando a vida real bate a porta, aqueles velhos hábitos assumem o volante. Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos dar um mergulho num estudo de caso simplesmente fascinante sobre a mecânica psicológica por trás da verdadeira mudança pessoal. A base aqui é a obra O Vale dos Prepotentes, da Sara Nousianian. A ideia é desvendar como a gente pode parar de só prometer e começar a agir de um jeito novo, usando um método surpreendentemente prático. Vamos lá? Entrando no nosso primeiro ponto, o desafio da reforma íntima, a intenção batendo de frente com a realidade. Para entender bem esse processo, a gente vai acompanhar a história de um homem chamado Romano. O Romano representa muitos de nós nessa busca pela melhoria pessoal. Durante uns 15 anos, ele carregou um desejo genuíno de fazer a famosa reforma íntima. Ele queria consertar a si mesmo, sabe? E ele sabia muito bem qual era o alvo número 1, a própria arrogância, a tal da prepotência. Olha só, vamos mergulhar nisso aqui porque a confissão do Romano revela algo absolutamente crucial. Ele não vivia em negação de jeito nenhum. A autoconsciência dele era super afiada. Refletindo sobre as próprias leituras e aprendizados, ele soltou essa: eu preciso realmente me corrigir em muitas coisas, principalmente no que diz respeito à prepotência. Reconhecer o problema é metade do caminho, né? Mas, como o Romano logo ia descobrir, saber o que precisa mudar e efetivamente mudar na prática do dia a dia, bom, são coisas completamente diferentes. Existe um abismo gigantesco entre a decisão que a gente toma e o calor do momento. De um lado, a gente tem a clara intenção de mudar, a decisão. Do outro, os turbilhões da vida diária, que acabam envolvendo nossas melhores intenções nas brumas do esquecimento. O que acontecia com o Romano é exatamente o que acontece com a maioria de nós. Ele só percebia que continuava sendo a mesma pessoa prepotente depois que já tinha metido os pés pelas mãos. O arrependimento vinha, mas sempre atrasado. Faltava ali uma ponte, uma ligação direta entre a intenção e a ação. Isso nos leva à próxima fase do nosso estudo, o Vale dos Prepotentes e o despertar de um pesadelo. A grande virada de chave para o Romano não veio de uma meditação super tranquila num domingo de manhã, não. Veio de um evento profundamente perturbador. Foi um incidente que sacudiu as bases da zona de conforto dele. Numa noite qualquer, ele teve um pesadelo daqueles. Ele se viu vagando pelo umbral, uma zona sombria, assustadora, de muito sofrimento mental. Mas sabe qual foi o detalhe que mais aterrorizou ele? Ele estava usando um bracelete esquisito no pulso e na plaqueta de identificação estava escrito Vale dos Prepotentes. O medo foi visceral. Ele ficou paralisado diante de monstros que queriam arrastar ele para zonas ainda mais escuras. Quando ele acordou tremendo, suando frio, demorou um tempão para cair a ficha de que era só um sonho. Mas a mensagem foi claríssima. Ele precisava desesperadamente evitar esse destino após a morte. Foi aí que superar a prepotência deixou de ser só aquele desejo casual, aquela promessa que a gente esquece na semana seguinte. Tornou-se uma prioridade absoluta, inegociável. O pavor do Vale dos Prepotentes pegou a reforma íntima dele e tirou do campo das ideias bonitinhas, transformando isso no projeto central da existência dele. O que nos traz a nossa terceira parte? A estratégia do lembrete encontrando uma solução prática. E a abordagem do Romano aqui é simplesmente fantástica. Em vez de ficar só repetindo que dessa vez seria diferente, ele adotou uma postura quase científica. Ele começou a dissecar o mecanismo do seu próprio fracasso para encontrar uma solução que pudesse ser aplicada na vida real. A genialidade do processo está na lógica purinha. Passo 1, ele identificou que o problema real não era a falta de vontade de mudar, mas sim a falta de memória bem na hora da emoção, no pico do estresse. Passo 2, a solução precisava ser algo que lembrasse ele continuamente da decisão, antes da ação impulsiva. E aí entra o passo 3, o objeto físico. E adivinha qual objeto ele escolheu? O próprio símbolo do pesadelo dele. Ele foi numa loja e comprou um bracelete liso, sem gravação nenhuma, para usar no pulso. Literalmente uma âncora física para o compromisso mental dele. Toda vez que sentisse aquilo, ele ia lembrar de ficar bem longe daquele vale assustador. E então, chegamos ao teste no ônibus. A teoria na prática. Porque, convenhamos, toda teoria é linda até trombar com a realidade, certo? E a realidade não demorou nem 24 horas para bater na porta. Na manhã seguinte, o Romano teve que correr quase 2 quarteirões inteiros para alcançar o ônibus dele.
O motorista simplesmente tinha cortado o caminho e ignorado o ponto certo. O romano chegou ofegante, atrasado e, o mais perigoso de tudo, completamente indignado. Era o cenário perfeito, montadinho, para a prepotência atacar. Assim que ele subiu no ônibus para pagar a passagem, o velho romano pegou o volante da mente. Com aquele ar de superioridade que ele ostentava tão bem, ele já foi disparando contra o cobrador. Por que vocês resolveram cortar caminho passando longe do ponto? Ele estava armadíssimo, pronto para despejar uma avalanche de verdades, inflamado pela própria indignação. O gatilho estava acionado. Mas foi nessa exata fração de segundo que a mágica aconteceu. O padrão de 15 anos exigia um julgamento automático, uma explosão de raiva. Só que ao levantar a mão para se segurar no ferro do ônibus, rolou o toque físico. Ele sentiu o bracelete. Na mesma hora, o contato com a pele criou um atalho mental, um choque de realidade ligando ele direto ao grande propósito. A prioridade absoluta piscou na cabeça dele. E essa microinterrupção foi suficiente para ele respirar fundo e se acalmar, bem antes de explodir. Olha como essa pausa mudou o jogo completamente. Em vez de ir lá gritar e exigir os direitos dele, o romano amansou a voz. Ele fez a mesma pergunta, mas a embalagem era outra, cheia de gentileza. Que foi que houve para o senhor cortar caminho? Foi uma dúvida sincera, em vez de uma acusação. Um avanço gigantesco. E a resposta que veio de volta foi um banho de humildade avassalador. Com um sorriso meio cansado, mas super simpático, o motorista explicou. É que tem uma carreta atravessada na rua de cima e não tá dando para passar por lá. Simples assim. Uma explicação lógica, de força maior, totalmente fora do controle do pessoal do ônibus. Na hora, o romano foi atingido por uma onda profunda de vergonha. O julgamento inicial dele estava 100% errado. O contraste ali ficou escancarado, brutal. De um lado, a energia do romano, densa, prepotente, cheia de falsas certezas e dedo em riste. Do outro, a atitude do motorista, um trabalhador idoso, possivelmente exausto, mas que respondeu com a maior sinceridade e fraternidade. Sentindo o peso da própria vibração ruim que tinha emitido no começo, o romano fez um esforço consciente para virar a chave. Ele passou o resto da viagem mandando, em silêncio, vibrações de paz, saúde e prosperidade para aquele trabalhador. E aí a gente chega à nossa última parte, criando um sensor interno, a mecânica da mudança. Porque o resto daquela viagem para o romano não foi só um momento de alívio, foi uma verdadeira epifania. Ele começou a dissecar o que tinha acabado de rolar. Como é que um simples pedaço de metal no pulso conseguiu realizar o que 15 anos de boas intenções não conseguiram? É exatamente aqui que a gente sai da história anedótica e entra numa estrutura psicológica que qualquer pessoa pode aplicar. Isso ilustra brilhantemente o conceito-chave de tudo isso, o sensor interno. Repara bem, não é sobre sentir culpa ou se punir depois de errar. É um filtro mental antecipatório. Ele é criado porque a memória do nosso objetivo passa a ficar constantemente ativada. Esse sensor entra em cena naquela exata fração de milissegundo entre a coisa que nos irrita e a nossa reação automática. Ele simplesmente pulsa o freio de mão antes que o estrago seja feito. Trocando em miúdos, é um método de 4 passos de precisão cirúrgica. Primeiro, pensamento contínuo. A reforma íntima precisa ser tratada como um grande projeto de vida, com muito planejamento. Segundo, esse planejamento gera uma memória constante e superpresente, não algo guardado numa gaveta do cérebro. Terceiro, essa memória viva é o que cria o sensor interno, a nossa censura antecipada. E, por fim, o 4º passo, a grande vitória. A assustação das atitudes negativas antes que elas se materializem no mundo. É literalmente uma mecânica de alta performance para a alma. A história do romano e o Vale dos Prepotentes nos mostra de um jeito inesquecível que a mudança não cai do céu por passe de mágica. Ela exige urgência, exige estratégia e, principalmente, exige ferramentas práticas para segurar nossa mente distraída. O bracelete foi esse lembrete físico que salvou o romano dos próprios piores impulsos. E assim, ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, fica uma provocação profunda para a gente levar para a vida. Qual vai ser a nossa ferramenta? Qual vai ser o gatilho, a âncora, que vai impedir a gente de cair naqueles velhos padrões? Pensem nisso. Qual vai ser o nosso bracelete?